crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Estamos aqui juntos novamente para a gente aprender um pouquinho mais. E hoje nós vamos avançar no assunto da aula passada. Hoje nós vamos falar de indumentárias religiosas. Vamos arrumar o nosso material? Hoje é caderno, lápis grafite, lápis de cor e borracha. Eu aguardo. Agora nós vamos preparar o nosso caderno. Anote lá: data, indumentárias religiosas, ensino religioso. Eu aguardo.
Então vamos lá. Vocês lembram quando nós iniciamos esse conteúdo? Semana passada, o que nós aprendemos? Vocês lembram? Vamos lembrar um pouquinho. Nós falamos sobre a indumentária. Nós falamos da evolução dela e também dos seus acessórios, desde a necessidade de se proteger do frio, da chuva, das quedas, até os dias de hoje, quando nossas roupas podem demonstrar nossas preferências, nossas escolhas, a nossa cultura, a nossa profissão, a tradição de um povo ou a nossa religião. E é isso que nós vamos ver hoje. O ser humano e as suas vestimentas. Acompanhem lá comigo. O ser humano e suas vestimentas. A simbologia da roupa pode variar de cultura para cultura. Quando alguém quer representar sua cultura através do seu vestuário, ele usa roupas dos seus ancestrais, aquelas usadas lá na região de origem, por exemplo, de uma nacionalidade. Se eu sou polonesa, eu posso usar as roupas que antes se usavam lá na Polônia. Se eu sou italiano, da mesma forma. Essa é uma forma que a cultura tem de se diferenciar das outras. Olha lá o segundo item. Cada vestimenta tem um propósito. O que é isso? Seria assim, cada vestimenta tem um objetivo. Seja para determinar a origem, adequadas ao seu trabalho, lazer, festa, religião, entre tantas outras coisas. Terceiro item. A roupa pode padronizar ou diferenciar as pessoas. Padronizar significa todos com a mesma roupa, tipo um uniforme. Sabe aquele uniforme que vocês usam lá na escola? Então, eu sou aluno da Escola Municipal Professor Brandão. Eu consigo ver dentro da escola que somos todos iguais, mas pode também ser usado para diferenciar as pessoas. Se uma criança com o uniforme da escola estiver perdida num parque, todo mundo vai saber da onde aquela criança é e que não é ali o seu local, principalmente se ela estiver sozinha. Mas as nossas roupas também, então, servem para diferenciar? Sim. Por exemplo, um padre. O padre, ele usa uma batina que é para diferenciá-lo dos outros participantes da missa, porque ele que vai comandar aquela celebração. Vejam essa tela. Através da roupa, você pode dizer algo a respeito de cada uma dessas pessoas abaixo? Preste bem atenção em cada uma dessas imagens. Vamos pensar um pouquinho. Eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem. Então, já descobriram? Veja lá na tela. Nós temos um guarda, nós temos um monge ou um seguidor da religião do budismo, nós temos uma noiva, uma freira, um médico e uma bombeira. Viram como as roupas realmente podem diferenciar as pessoas? É isso que nós vamos ver dentro da religião.
O que podemos descobrir ao observar a roupa que uma pessoa veste? Nós podemos descobrir a opção ideológica, o nível social e econômico, origem étnica, a profissão, grupos religiosos, entre tantas outras coisas. O modo de se vestir, ela faz parte da expressão pessoal de uma pessoa e revela a sua personalidade. Na aula passada nós falamos sobre isso. Hoje nós vamos falar das indumentárias religiosas, como elas se diferenciam de religião para religião e quanta simbologia ela traz. Vamos conhecer algumas vestimentas religiosas? Sabe, crianças, para os grupos religiosos que se vestem dessa forma totalmente diferentes, é uma maneira realmente de poder igualá-los dentro da sua religião ou se diferenciar perante as outras religiões. As roupas usadas pelos líderes religiosos e pelas pessoas devotas de uma fé significam mais do que uma declaração de moda. Quer dizer, não é porque é um modismo, e sim por um outro significado que nós vamos ver hoje. Um manto simples pode fazer um monge budista se sentir mais perto de Buda. As vestimentas utilizadas em ambientes religiosos possuem significados e não são apenas adornos ou questão de um gosto pessoal. Desse modo, vale a pena ficar atento para a gente observar como que se vestem as pessoas que representam organizações religiosas. Assim nós vamos poder conhecer um pouquinho mais sobre as suas crenças. Vamos começar? A primeira matriz que nós vamos falar hoje é da espiritualidade indígena. Os indígenas, eles carregam no corpo e no rosto a identidade cultural do seu povo. As pinturas são as marcas de muitas etnias e são diferentes. Cada uma possui a sua marca. As tintas são feitas de elementos naturais, como o urucum, o genipapo, e podem manter-se na pele, sabe por quanto tempo? De 15 a 20 dias, bastante tempo. As plumas, elas são utilizadas de duas maneiras. Uma para colar as penas no corpo e para confecção de decoração, como tangas, cocares, colares, pulseiras, brincos, ornamentos nasais, labiais, auriculares, máscaras, enfeite de cabelo, manto. Olha quanta coisa pode ter dentro dessa matriz indígena. E todos eles confeccionados pela própria comunidade, pelos indígenas que fazem parte daquela comunidade. A pintura no corpo, ela é muito importante para as culturas indígenas, porque ela indica um lugar na sociedade e se relaciona com forças naturais e sobrenaturais. Os padrões dessa pintura podem parecer comuns aos nossos olhos, mas eles podem estar relacionados à vida e à mitologia de cada grupo indígena, aonde ele é praticado. Os indígenas, eles utilizam a pintura corporal como um meio de expressão ligado a diversos manifestos culturais da sociedade, da sua sociedade. Para cada evento, há uma pintura específica. É uma pintura diferente a da luta para da caça, ou para do casamento e para a morte também. Todo o ritual indígena ele é retratado nos corpos dos indígenas, na forma de pintura. É uma expressão artística mais intensa que existe. Sabia que aquele cocar, dizem que é um adorno usado por muitas comunidades indígenas na região da cabeça? Lembram do cocar? Esse aqui, ó, do bonequinho. Sua função, ele varia de comunidade para comunidade. Ele pode servir tanto como um adorno, um enfeite, mas também como um símbolo poderoso de status, de classe social dentro da própria comunidade. O cocar, sabia que ele é conquistado por meio de atos de coragem e de batalha? Isso mesmo, para um indígena ter um cocar, ele precisa merecer esse adorno. A pintura corporal, ela utiliza tintas naturais, como eu já falei, e essas tintas vêm de árvores e frutos. A mais utilizada é preparada através do genipapo. É uma fruta muito apreciada pelos indígenas. Ela é coletada ainda verde, antes de amadurecer.
Retira-se um líquido dela e quando entra em contato com a pele, sabe que cor que ela fica? Preta. E pode durar também até 2 semanas. A semente do urucum, que é um outro elemento da natureza, também é muito utilizado. Ela solta, sabe que cor de tinta? Uma cor avermelhada. Esses são utilizados, mas existem também outras maneiras de se realizar a pintura corporal. Cada comunidade possui um modo e uma técnica. Há, por exemplo, comunidades que utilizam um tipo de tinta diferente nas crianças do que são utilizadas nos adultos. Tem também essa especificidade. Olha lá algumas imagens que eu trouxe para vocês. Os povos indígenas, eles usam pinturas corporais como uma linguagem que comunica uma intenção. Uma cerimônia ou uma etnia que pertence tem sempre um significado nesses desenhos. Eles utilizam diferentes padrões geométricos para cada significado. Uns são mais quadrados, outros mais retangulares, alguns são de traçados mais fortes, outros são de traçados mais leves. Veja lá na tela o que significa cada um desses traçados. O primeiro é um adorno infantil. É uma pintura que é feita nas crianças. O segundo é uma pintura para casamento. É utilizada no noivo ou na noiva, como nós chamamos aqui na nossa matriz ocidental. A pintura das pernas são essas da terceira imagem, que é como se estivesse dizendo festa aonde todos dançam. A quarta imagem é uma pintura jabuti. Quem usa são as mulheres solteiras sem filho. E a última imagem representa a saúde. Então, conforme a situação, são feitos os adornos, todos com significados. E os colares indígenas? Não poderíamos deixar de falar deles. Existe uma expressão que diz: se você quer conhecer um guerreiro, olhe para o seu colar, porque em seu pescoço traz seus títulos, habilidades, capacidade e a sua formação ao longo da sua vida como membro de uma sociedade. Como são produzidos pelos próprios integrantes da comunidade, a simbologia ela se torna ainda mais particular. Cada colar é único para aquele que o possui. Agora, nós vamos falar da indumentária do budismo. As vestes usadas pelos monges budistas remontam ao tempo de Buda. Existem geralmente 3 componentes para o manto. Eles vestem uma peça de roupa interior, tipo uma tanga, um manto e uma túnica exterior. Na época de Buda, vestes monásticas foram remendadas com pedaços de pano para refletir a vida simples que os monges juram viver. De acordo com alguns clérigos budistas, as vestes criam uma uniformidade de intenção, visível à primeira vista. O que significaria isso? É uma intenção única, que nós já vamos descobrir qual é. Embora as cores dessas vestes variam de região para região, as vestes anteriores usadas por monges budistas eram provavelmente de uma cor amarelo-laranja, tingidas usando material vegetal, como a curcuma e o açafrão. A vestimenta dos monges chineses não evocam simplesmente o desapego ao mundo material. Os sábios chineses anunciam, através do seu chapéu redondo, que sabem as coisas do céu. Por meio dos seus sapatos quadrados, que sabem as coisas da terra. E por meio dos seus sonoros pingentes, que sabem se pôr em harmonia em todo e qualquer lugar. Sempre trazendo sabedoria e paciência. Essa indumentária se chama japamala. Ela é muito usada pelos budistas e também pelos hinduístas. É para concentração e orações. O japamala ele é um cordão sagrado feito de contas e ele é usado para ajudar o praticante de meditação a entrar naquele estado meditativo, aquele estado quieto, aonde ele pode fazer as suas orações e pedidos internos. O termo japamala tem origem no sânscrito. Já ouviu falar? Sânscrito? É uma língua muito antiga.
É uma palavra formada por outras duas. Uma delas é o japa, que quer dizer ato de murmurar mantras ou nomes das divindades. E o outro é mala, que significa guirlanda, cordão. Por isso tem essa aparência. E os Hare Krishnas? Vamos estudar um pouquinho sobre a vestimenta dos Hare Krishna. Eles vestem as roupas devocionais, que significa que indicam a sua devoção, a sua fé na religião, no seu cotidiano e quando saem para as ruas para distribuir os seus livros para a população. Eles vestem essa roupa também quando eles vão num altar ou numa festividade. As mulheres usam o sari, que é uma roupa que envolve todo o corpo e não o deixa à mostra. O sari ele é um traje bastante feminino, puro e sagrado. Lá na Índia, pelo modo em que o sari é vestido, nós conseguimos identificar se é uma pessoa que vai para um templo, vai para a agricultura, para uma festa ou para um casamento. Nas cerimônias do casamento, por exemplo, o sari da noiva, sabe de cor é? Vermelho. Geralmente ele é bordado e muito bonito. O sari, ele tem uma metragem de 6 a 7 metros e meio. É bem grande e ele é usado também com uma blusa. A forma com que ele é envolvido no corpo é que faz a diferença de uma situação para outra. E os homens? Para os homens, a vestimenta usada é uma túnica que se chama kurta e o dote. Os devotos casados, eles vestem o dote, que é a parte de baixo, que é de algodão e mede uns 4 metros. Tem algumas pregas na frente e atrás também. A cor branca é para os casados. E as cores coral, açafrão e laranja são para os devotos solteiros, que ainda podem se casar ou não. E no judaísmo? No judaísmo tem o kippá, que é um pequeno chapéu em forma de circunferência utilizado no judaísmo, tanto como símbolo da religião, como também como representando um temor a Deus. Ele é usado em ocasiões especiais de devoção e por alguns é usado no cotidiano, mas a maior parte deles é usado numa celebração ou numa cerimônia especial. A palavra kippá significa arco e ele serve como uma lembrança constante da presença de Deus, que como um arco protege e guia. O kippá, ele também significa que acima da pessoa existe Deus. E Deus está acima de todos, observando a todo momento. Assim significa também humildade, a pessoa saber que está abaixo dele e precisando da sua proteção. Apenas os homens podem usar o kippá. Tem o talit, ou talis, como eles falam, que é um acessório judaico em forma de chale feito de seda, lã ou linho com franjas em suas extremidades. E ele é usado como uma cobertura nas preces judaicas, principalmente numa oração muito especial que é feita de manhã. Os homens, eles comparecem às cerimônias com roupas mais sociais, bem arrumadas, até com gravatas, os homens. E as mulheres sempre com uma saia pelo tornozelo, os braços tampados e normalmente com um véu na cabeça. Quando um visitante comparece às cerimônias, é aconselhado que ele se vista também de uma maneira apropriada, cobrindo um pouquinho mais o seu corpo. Não precisa usar, o visitante não precisa usar véu e nem precisa usar o kippá, mas a sua roupa precisa ser discreta. O kippá e o talit, que é um lenço que os homens usam para tapar a cabeça quando eles rezam, é reservado para os fiéis. Os visitantes, não. E agora nós vamos falar um pouquinho do cristianismo, a religião do cristianismo. Os homens, como que eles se vestem? Existe uma das vestimentas que é a batina, que tem como fim ser um sinal para os outros e para o padre,
Para os outros, a batina ajuda a identificar o sacerdote no meio de outras pessoas. O padre, ele não pode passar desapercebido. Ele é o sinal de Deus, é a luz, é a referência dessa religião. Ele tem que ser visto, tem que ser encontrado com facilidade, por isso ele se veste de uma maneira diferente. Esse hábito sacerdotal, ele ajuda a identificar o padre. Um dos grandes significados da batina é lembrar ao padre e aos outros que ele abriu mão de muitas coisas para se dedicar a Cristo. Sempre com simplicidade, pobreza e uma vida muito cheia de alegria, por todos os atos que ele faz junto à comunidade e por tudo que ele recebe dessa comunidade. E as mulheres? A roupa usada pelas freiras é chamada de hábito. A primeira roupa geralmente é uma túnica lisa. Algumas freiras vestem sobre a túnica uma touca que cobre toda a cabeça e o pescoço, emoldurando o seu rosto. Já o escapulário, uma peça parecida com um avental, é usado sobre os ombros. Elas também vestem um véu não transparente na cabeça. As diferentes ordens de freiras podem ser identificadas por seus hábitos. As dominicanas, por exemplo, vestem um hábito tradicional preto e branco, igual esse da primeira foto. Na hierarquia da Igreja Católica se percebe que na medida que o grau hierárquico aumenta, também a pomposidade e exuberância da vestimenta cresce, simbolizando assim a riqueza e a nobreza de espírito. Esses são os padres capuchinhos. O nome se deriva do nome do capuz dessa vestimenta. Se chama caputino. As ordens franciscanas que seguem os ensinamentos de São Francisco de Assis, que tem ele como pai fundador, usam túnicas longas, um capuz, cordas nas cinturas e calças. Na religião católica, a vestimenta pode muitas vezes identificar a ordem que o monge pertence. Por exemplo, os capuchinhos, eles utilizam um manto simples para simbolizar a simplicidade e um capuz, conhecido por tonsura, para proteger a cabeça, muitas vezes raspada. A tonsura, ela representa o abandono de toda a vaidade de uma vida consagrada a Deus. Podem também utilizar um cinto, um cordão, apresentando vários nós, como símbolo da fé, da esperança, da caridade e da penitência. Esse é um dos seus adornos, é o rosário. Esse acessório religioso, ele trata-se de uma oração e ele é constituído pela recitação de Ave Marias em grupos de 10, sendo precedidos de um Pai Nosso e concluído com uma glória. Esses nomes que eu acabei de falar são nomes de algumas orações dessa religião. Durante o rosário, eles meditam os mistérios da vida de Cristo e de Maria. Quando usado no pescoço, é uma forma de proteção. E o islamismo? A roupa masculina tradicional se chama kandura, uma veste longa e branca com um lenço na cabeça chamado gutra. Ele é amarrado com uma corda preta, chamada agal. Por baixo, os homens costumam usar uma espécie de pano enrolado na cintura para evitar transparências. E nem todas as mesquitas podem ser visitadas, vocês sabiam? Mas aquelas que recebem turistas têm algumas regras também. É obrigatório o uso do lenço para as mulheres e todos, mulheres e homens, precisam estar descalços. São ainda proibidas as roupas como saias curtas ou calções muito curtos. Não pode deixar tanto assim o corpo à mostra. Existe também um turbante, que ele é usado na cabeça e é utilizado em muitas religiões, incluindo o islamismo. Ele é feito com um pedaço longo e fino de tecido. Geralmente é de seda, sintético ou de algodão, que é enrolado em torno da cabeça várias vezes até que ela seja completamente tomada. Já para o costume religioso muçulmano, a presença do véu para as mulheres é muito importante. Deve cobrir todo o corpo da mulher, com exceção do rosto, mãos e eventualmente também os pés. Esse comportamento significa que elas estão de acordo com o que diz o Alcorão, aquele livro sagrado dessa religião.
Demonstra assim uma submissão ao Alá, que é a divindade dessa religião. Eu coloquei essa tela aqui para vocês para mostrar um pouquinho quais são os véus utilizados pelas mulheres islâmicas, e que podem significar um certo distanciamento do mundo exterior, uma modéstia e uma virtude também, segundo as crenças dessa religião. Veja lá na tela. O primeiro deles é o hijab, que significa iludir o olhar, esconde o cabelo, as orelhas e o pescoço, deixa aparente apenas o contorno do rosto, o uso generalizado no mundo muçulmano. O segundo é o chador. É uma vestimenta tradicional das mulheres do Irã, principalmente as praticantes. Grande tecido semiaberto colocado sobre a cabeça, esconde todo o corpo, exceto o rosto e as mãos. O terceiro é o niqab. É um véu integral, esconde todo o corpo, deixando uma abertura para os olhos. Seu uso se estendeu por influência do islamismo, principalmente na área urbana. E a burca, que é uma vestimenta tradicional dos tribos pashtuns do Afeganistão. Cobre toda a cabeça e o corpo. Uma rede esconde os olhos. Os talibãs impuseram o uso obrigatório dessa vestimenta. Quanta coisa, né? Viu como a gente conseguiu aprender e ver como realmente é tão diferente de religião para religião? Como pode tantos significados? E como é bacana a gente poder olhar e entender o significado de cada uma delas. Então nós vamos para a nossa atividade de hoje. Acompanhe lá comigo. Observe as imagens. Você consegue identificar quais são indumentárias religiosas? Escreva o nome da religião correspondente no seu caderno. Então observem todas essas imagens. Aquela que for religiosa, você coloca no seu caderno o nome da religião. Eu aguardo. Então, vamos começar? Vamos ver lá qual é a primeira vestimenta. Isso, muito bem. Essa é uma vestimenta da religião católica. A segunda, também, é do budismo. E qual é a próxima? Isso, comunidade indígena.
Essa é do catolicismo e essa do islamismo. Eu vou falar bem devagar para quem não completou a atividade possa completar, ok? A primeira que nós marcamos é a católica. A segunda imagem que nós marcamos é do budismo. A terceira que nós marcamos é da comunidade indígena. A próxima é do catolicismo. E a última é do islamismo. Conseguiram? Que bom! Então vamos para a nossa última atividade do dia. Eu trouxe para vocês aquela imagem com os símbolos da comunidade indígena e os seus significados. Então nós vamos pensar numa situação que você possa ter passado. Acompanhe lá comigo. Ao visitar uma aldeia indígena, você recebeu algumas pinturas em seu corpo. Quais delas foram feitas em você? Para representar, desenhe você com as pinturas em sua pele. Capriche! Então você vai ver ali em cima qual é a pintura que seria feita em você se você estivesse lá na aldeia. Eu aguardo.
Como é que ficou esse desenho? Lembre-se, hein? Quando nós voltarmos para a escola, leve o caderno para a escola e para a sala e mostre para a professora. Lá ela vai ver todos os desenhos e atividades que vocês fizeram. Então tem que estar bem caprichado. Combinado? Vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Relembramos sobre a indumentária e suas funções na sociedade. Estudamos sobre algumas indumentárias religiosas. Na próxima aula, nós vamos continuar essas indumentárias falando de outras matrizes religiosas. Vai ser bem bacana também. E a nossa aula fica por aqui. E não esqueçam, crianças, lave muito bem as suas mãos. Até a próxima!